Olá, como vocês estão? Meu nome é Ana Paula, eu sou estudante de Pedagogia da Universidade Anhembi Morumbi e esse é o meu projeto de extensão do estágio obrigatório. Nele, eu vou falar um pouquinho sobre EJA, Educação de Jovens e Adultos e Alfabetização. Vem comigo! Quando nós falamos de alfabetização no EJA, nós temos que ter em mente que esses alunos, eles já estão inseridos na sociedade. Muitas vezes eles já têm compromissos com suas famílias, trabalho, filhos. Então, para a gente conseguir chamar a atenção deles, para a gente conseguir prender, digamos assim, eles na escola, evitar a evasão, nós temos que entrar na realidade deles. Diferente da educação infantil e do ensino fundamental, a alfabetização para eles tem que ser algo que eles usem no dia a dia. Não é só o ABC, né? A gente tem que conseguir trabalhar de acordo com a realidade deles. Porque senão para eles de nada vai ser útil e eles não podem ter esse pensamento. Eles têm que ter o pensamento de que o que eles estão aprendendo é uma coisa útil, uma coisa que eles vão poder usar no dia a dia, uma coisa que tem a ver com a realidade deles. Então, quando a gente vai trabalhar a alfabetização no EJA, as atividades, o projeto, tudo tem que ser elaborado de acordo com o perfil do aluno, de acordo com a realidade do aluno, para que ele se interesse em aprender e para que ele veja que o aprendizado dele vai ser usado no dia a dia. Quando nós falamos dos alunos do EJA, né, da educação de jovens e adultos, nós temos que entender que quando eles entram no universo escolar em busca de alfabetização, na maioria das vezes eles já têm um objetivo específico, né? Eles têm um propósito por trás do aprendizado da leitura e da escrita. Não se trata apenas de saber ler, de saber escrever, né? Vai muito além disso. Ele vem para um papel social. Eles vêm à sala de aula em busca de entender e decifrar os códigos para sua independência, carreira profissional, convívio social, até mesmo para superar uma baixa autoestima, ao qual muitos se encontram por se sentir excluídos, às vezes não conseguirem fazer uma assinatura, não conseguem ler um folheto de supermercado, um jornal, alguma informação que esteja ali escrita e que não seja verbal, né? Por isso, o processo de alfabetização desses jovens e adultos, ele não deve se dissociar das questões sociais nas quais eles estão inseridos. Elas têm que respeitar, elas têm que acompanhar essa vivência, esse convívio social que eles têm, né? Eles têm que ter uma consciência crítica a partir da leitura do mundo, como também dos códigos escritos, atribuindo aos códigos um sentido social, aos quais eles vão ver utilidade no seu cotidiano. Porque para eles não interessa apenas eles aprenderem a ler, não é aprender a ler, para eles tem um sentido maior do que apenas pegar um livro ou entender os sinais. Tem um sentido para eles na sociedade, no cotidiano deles. E por isso o domínio da língua para eles, da língua escrita para eles, é tão importante. Não se trata apenas do saber, mas também do viver em sociedade, do conviver, o que ajuda muito eles no dia a dia, na sua rotina, no seu emprego. Então, para eles, a alfabetização é um algo mais. É mais importante do que apenas a escrita, do que apenas a leitura. Ela vai muito além disso. Nossa, Ana, legal, muito legal essas informações. Mas o que a gente pode usar? Quais são as atividades que a gente pode fazer para estimular esses alunos a se interessarem pela alfabetização? É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Tem uma atividade que eu acho muito legal de fazer, que ela se chama Janelinha da Leitura. Você vai precisar de um papel, uma folha sulfite, né? Você vai dobrar ela de uma forma que ela vire tipo um envelopezinho. Ela vai ficar aberta nas laterais. Então, você dobra aqui, ó. Dobra. Aqui ficou maior. Então, você vai fechar. Você vai fazer como se fosse um envelope.
Fez seu envelopezinho aqui, ó, tá vendo? Ficou envelope. Você cola a parte de cima e deixa as laterais abertas, tá bom? E o que você vai fazer? Você vai pegar um outro pedaço de folha, tá? Vai cortar. Dobra ele e corta. De forma que esse papel aqui, ele caiba dentro desse envelope aqui. Por quê? Porque você vai fazer como se fosse uma gavetinha. Esse papelzinho aqui de dentro, ele tem que deslizar pelo envelope. Porque o que você vai fazer? Você pode separar a sua sala em equipes, você pode fazer o jogo individual, da forma que você achar melhor. É uma dinâmica muito interessante. Por quê? Eles têm que descobrir, eles vão lendo aos poucos e descobrindo qual é a palavra que tem aqui dentro. Então você vai fazer o quê? Você puxa o envelope aos poucos e você vai estimulando eles a lerem o que está escrito. Então, por exemplo, aqui, que letra é essa? Ah, é a letra T. Alguém aqui da turma tem o nome com a letra T? Algum parente com a letra T? E assim você vai fazendo, você vai estimulando e você vai puxando. Então, quando você puxa assim a segunda letrinha, você pergunta para eles: o que formou aqui agora? O T e o U forma o quê? O tu. Aí você vai puxando o R, como que fica assim? Que sonzinho fica? Tur. Vai puxando mais um pouquinho, colocou o I, o que aparece aqui? O que a gente formou aqui? Turi. E assim vai, até que eles consigam ler a palavra completa. Você vai estimulando eles a lerem parte por parte da palavra, letrinha por letrinha, escutando sonzinho por sonzinho, até que eles consigam ler a palavra inteira. E como que você pode fazer essa dinâmica? O grupo ou a pessoa que lê primeiro ganha um ponto. Você vai fazendo a dinâmica por ponto, por ganhos, por alguma coisa que eles gostem, para que eles sejam estimulados a ler a palavra que está aqui. E você puxando aos poucos essa palavra do envelopezinho, eles vão aos poucos lendo, juntando as letras e formando as palavras. É uma forma mais dinâmica e mais divertida de você conseguir passar esse ensinamento para os seus alunos sem que seja tão infantilizado ou que eles achem tão tediante, porque eles vão aos poucos descobrindo qual a palavra que tem aqui. Então essa daqui é uma atividade que eu acho bem interessante e que eles vão gostar, vão acabar se divertindo também com isso. Então essa daqui é a primeira atividade que eu passo para vocês, que seria bem interessante para ser feitas com a turminha do EJA. Outra atividade que nós podemos fazer também é a compreensão, o estudo do texto. Ai, mas estudo do texto, compreensão do texto, isso não é infantil? Não, sim, talvez, mas tudo depende do texto que você apresenta para eles. Se você pegar uma reportagem, se você pegar um acontecimento, alguma coisa que ocorreu, né? Você pega uma reportagem, por exemplo, de uma revista, de um jornal, você faz a leitura junto com eles e depois você faz a compreensão, você faz o estudo desse texto. Você está fazendo o estudo de um texto, de um fato real, de uma coisa que aconteceu. Não é um texto inventado, não é uma história, é a realidade. Então, às vezes, eles não conseguem efetuar a leitura de um jornal, de uma revista, eles não conseguem saber de uma notícia, eles ficam sabendo pelo vizinho, mas eles não conseguiram ler a revista porque eles ainda não são alfabetizados. Então, você pega essa notícia, faz a leitura com eles e faz o estudo do texto. Então, você fazer o estudo de um texto que é verídico, de uma notícia que aconteceu, estimula eles a quererem ler, a quererem saber. Porque é uma coisa do cotidiano, é uma coisa do dia a dia, coisas que aconteceram, né? Seria uma leitura do mundo. É uma atividade que eles vão... são coisas, um aprendizado que ele vai usar na vida dele, que ele vai ler notícia, ele vai ler jornal, ele vai ler revista, ele vai saber as coisas que estão acontecendo. Se um vizinho chegar e falar para ele, você leu o que aconteceu ali, você viu no site e tal, ele vai poder entrar nesse site, ele vai conseguir ler essa matéria. Então, se você for fazer um estudo de texto, uma compreensão de texto, use sempre algo verídico.
algo que aconteceu e algo da realidade deles, né? Que também não adianta você querer pegar uma reportagem, às vezes, para falar lá dos Estados Unidos ou dos camelos do Egito. Isso não é uma coisa que interessa a eles, mas sempre pegar uma reportagem, uma notícia que esteja relacionada ao cotidiano, à vida deles, ao que eles vivem, ao que eles passam. Então, você fazer esse estudo do texto junto deles, usando uma notícia, usando um jornal, usando uma revista, vai estimular eles a quererem saber, a quererem aprender. Eles vão se interessar em ler aquele texto que está sendo apresentado na frente deles, porque é uma realidade, né? É um fato que ocorreu e que tem a ver com a rotina dele, tem a ver com o cotidiano deles. Então, interpretação de texto, estudo de texto, sim, mas sempre utilizando coisas que fazem textos, né, que fazem parte do cotidiano, da vida deles, do que rodeia eles, do que cercam eles, para que eles se interessem e eles entendam que aquele conteúdo ele vai ser útil no cotidiano, vai ser útil na vida deles, no trabalho, com um amigo, com um familiar, mas é uma coisa que ele vai utilizar, né? Não é um conteúdo inútil. Então isso chama a atenção deles e faz com que eles queiram aprender mais, com que eles saibam mais. Então isso estimula e ajuda eles a aprenderem, né? Faz com que eles tenham esse interesse em aprender. Uma outra ferramenta usada também é o glossário individual. E o que seria o glossário individual? Nada mais é que a apresentação das letras, né? Você pega uma folha, nessa folha você faz o traçado das letras, pode colocar algumas figuras como referência, claro, você vai colocar figuras reais, não vai colocar desenhos. A letra A, por exemplo, você pode pôr uma aliança, você pode colocar um pacote de arroz, um alicate, que são ferramentas, utensílios usados no dia a dia por eles, né? Você vai fazendo isso com todas as letras, cada um tendo o seu, né, como referência. Esse glossário ele pode ser usado por eles em outras atividades. Na atividade mesmo da janelinha, cada um tem no seu glossário, eles podem pegar, então vamos lá, a palavra turismo, então vai lá, letra T, eles vão lá no glossário deles, procuram letra T, vê qual que é o traçado, eles vão se lembrar do som, eles vão lembrar do traçado, eles vão lembrar qual que é a letra, né? Eles vão fazendo essa junção através desse glossário. Então, você fazer um glossário com eles, você trabalhar todas as letras com ele e montar esse glossário para que cada um tenha o seu, também vai estimular, vai ajudar e vai servir também como um material de pesquisa para quando eles precisarem. Então, deixa eu ver que letra que é essa, que traçado que tem esse. Então, eles vão lá, eles vão procurar, eles vão identificar a letra, eles vão identificar o traçado, eles vão identificar o som, eles vão assimilar a letra às imagens, né, que estão na folha. Então, fazer um glossário para eles também é muito válido, porque ele não vai servir apenas naquele momento em que eles estão fazendo, mas também vai servir como uma ferramenta de pesquisa para eles em atividades posteriores que você vier a fazer, utilizando o traçado das letras, fazendo reconhecimento das letras. Então, um glossário individual também eu acho que é um material bem interessante para essa turminha, para que eles possam ter isso como base, né, das letras, dos traçados e dos sons. Entrevistas e debates também são bem interessantes. Eles podem fazer entrevistas com algum familiar, com algum vizinho, amigo, conhecido, e durante essa entrevista eles vão poder passar conhecimento e também obter conhecimento, né? E através dessa entrevista, desse debate, a gente pode trazer para a sala de aula as suas vivências, nós vamos saber um pouco mais sobre o indivíduo, o que trabalhar, o que estudar, o que interessa ele, né? Vai ser uma troca de conhecimentos, de informações que poderão ser utilizadas para a formação de novas atividades,
de novas dinâmicas, para a gente conhecer os alunos, para a gente conhecer a vida deles, para a gente saber o que interessa, o que é importante, o que pode ser usado, né? Para a gente ter esse material, a gente ter essa ideia de coisas que seriam legais serem usadas, que chamariam a atenção deles, assuntos, materiais, temas, tudo que interessam para eles e que possam de alguma forma chamar a atenção deles para o aprendizado. Então, você fazer uma entrevista, você fazer um debate, você conversar em sala, é uma atividade muito dinâmica e de muita troca de conhecimento, porque enquanto nós passamos o nosso conhecimento na parte de alfabetização, de letramento, eles vão passar para a gente o conhecimento que eles têm da sociedade, da vivência, da rotina deles. Então, essa troca ela é muito importante para a gente ter uma ideia do que pode ser usado, dos temas, dos assuntos, para a gente poder se basear no que eles contaram para a gente, em quais atividades, quais projetos a gente pode fazer que seriam legais, que chamariam a atenção deles, que eles gostariam que fizessem. Então, essa troca de informação, essa informação que eles trazem para a gente durante uma entrevista, durante um debate, é um alicerce, digamos assim, é um apoio que a gente tem para a gente trabalhar em cima do que eles nos passaram, né? Para a gente conseguir fazer um projeto, fazer uma atividade que entreta eles, né? Que traga entretenimento, que traga diversão, que traga vontade de conhecimento. Então, entrevista e debate, eu acho que é uma das atividades, é uma das dinâmicas essenciais para quem trabalha no EJA, para conseguir chamar a atenção dos alunos, para conseguir prender esses alunos e evitar que eles se cansem, que eles não se interessem. Então, entrevista e debate, com certeza, é uma das atividades que estão na lista a serem feitas com o EJA, sim, para a gente poder se programar, se organizar e fornecer para eles uma aula interessante, que chame a atenção deles, que faça com que eles queiram aprender realmente. Pessoal, jogos, né? Ai, jogos é uma coisa infantil, jogos são coisas de crianças, jogos não vão chamar a atenção. Claro que vão. Quem não gosta de jogo, quem não gosta de se divertir, quem não gosta de sair um pouco, né, daquela rotina cansativa de trabalho, de casa, de estresse. É claro que jogo é também uma atividade fundamental e que vai ajudar muito no EJA, porque eles vão se divertir e além dos jogos, além de você estar lá jogando, eles vão estar se testando, eles vão cada vez mais além, eles vão querer cada vez melhor. Ah, eu não ganhei dessa vez, mas eu vou querer ganhar da próxima. Ah, dessa vez não foi legal, mas eu vou jogar de novo porque eu quero aprender aquilo. Ah, eu não sei que número foi aquele, mas eu quero saber, mas na próxima eu vou saber. Ah, eu não consegui adivinhar aquela palavra, mas da próxima vez eu vou adivinhar. Então o jogo, ele estimula, ele prende, ele chama a atenção, né? Não é uma coisa infantil, não é uma coisa de criança. O jogo, ele é sim interessante, né? Ele estimula e ele ensina. Então é claro que o jogo pode ser utilizado no EJA. É claro que os jovens, os adultos vão se interessar em jogar. Quem que não gosta de um jogo? Quem que não gosta de superar? Quem que não gosta de mostrar que conseguiu, que venceu? Então, através do jogo, você estimula, você prende a atenção, você diverte e você faz uma competição saudável, uma competição em que um, é claro, vai querer ganhar do outro, mas que um também vai comemorar com o outro sua vitória. Então, você utilizar os jogos no EJA é uma ferramenta importante, é uma ferramenta didática, é uma ferramenta interessante, divertida, que chama a atenção, que
prende a atenção deles, que faz com que eles queiram aprender e saber cada vez mais. Então, sim, os jogos, eles são ferramentas muito fortes, muito interessantes para a gente trabalhar no EJA. E continuando a falar dos jogos, né? Nos jogos, a gente também pode trabalhar com níveis de dificuldade. Pode ter um nível mais fácil, um nível mediano, mais difícil. A gente vai dificultando, né, o jogo para que as pessoas, para que esses alunos, eles tenham cada vez mais interesse em aprender, em saber. Então, eu passei da primeira fase, foi fácil. Agora eu vou para a segunda fase, né? Vou para a terceira fase. Aquele primeiro foi fácil, esse daqui já está mais difícil. Ele vai testando o seu limite. Você vai instigando o aluno a querer mais, a querer saber mais, a querer aprender mais. Então, os jogos, eles tanto sendo jogos físicos ou jogos online, eles são jogos que estimulam, eles são jogos que instigam, que fazem com que esses alunos eles queiram saber mais, faz com que esses alunos queiram estar lá. Então, os jogos, eles são ferramentas que, se você souber usá-las, se você souber fazê-las, montá-los, você vai prender a atenção, você vai ter um aluno que tá ali, que ele quer se superar, que ele quer passar para o próximo nível, né? É uma forma dele se autoavaliar, talvez, também, porque ele tá vendo, pelo jogo, ele consegue ver a sua melhora, ele consegue ver a sua evolução, né? Ele percebe o quanto ele evoluiu. Não, no primeiro jogo eu demorei mais, foi mais difícil, agora no segundo nível eu já tô melhor, já é uma coisa mais fácil. Então, através do jogo ele também consegue perceber a evolução dele. Ele consegue perceber o quanto ele melhorou, o quanto ele aprendeu e como ele pode usar no dia a dia dele tudo que ele aprendeu também. Porque os jogos, eles sendo bem direcionados, eles passam todas as informações necessárias que o aluno precisa. Ele vai passar o ensinamento, ele vai passar como que aquele ensinamento pode ser utilizado, ele vai instigar, ele vai fazer o aluno perceber o quanto ele aprendeu, o quanto ele já sabe, o quanto ele evoluiu, né? Então, o jogo, ele é muito importante no EJA por isso, porque além dele ensinar, ele também serve como uma autoavaliação, porque através dos níveis, esse aluno ele consegue avaliar a sua evolução, ele consegue avaliar o que ele aprendeu, e é claro que conforme você passa de nível, você fica satisfeito, né? Acho que não é bem essa palavra, mas você fica feliz, porque você percebe o quanto você aprendeu, você percebe que o seu tempo ali ele está sendo utilizado da forma correta, que você está fazendo certo. Então, o jogo ele estimula, ele ensina, o jogo ele é muito importante para essa etapa de alfabetização. Então, folhas estruturadas. Podemos fazer folhas estruturadas para o EJA? É uma coisa só da educação infantil? É alguma coisa só do ensino fundamental, ensino médio? Claro que não. Super válido fazer as folhas estruturadas para o EJA. Só que assim, a gente não vai fazer que nem no infantil. No infantil a gente faz cheio de frufru e bordinha, desenho de florzinha, desenho de coração. Nós vamos fazer as nossas folhas de acordo com as nossas necessidades, né? Então, se você for fazer uma folha estruturada lá, eu quero fazer uma folha que eu vou colocar uma imagem e 3 opções de escrita de palavras, né? Para eles assinalarem a palavra certa. Eu não vou colocar uma boneca. Uma boneca não é uma coisa que chama a atenção deles. Então, nós voltamos àquele princípio, né? No EJA, a gente tem que trabalhar com coisas que chamem a atenção deles. E numa folha estruturada, o que pode chamar a atenção deles? Utensílios que eles utilizam. Pode ser uma cafeteira? Pode. Pode ser uma panela. Pode ser um carro. Gente, mas é um carro de verdade. Não é um carro de brinquedo.
Você não vai lá pegar o desenho de um carro e colocar numa folha estruturada para um aluno do EJA, né? Você não vai colocar bordinhas cheia de frufruzinhos, cheia de desenhinhos, de coisinhas fofas, ursinhos carinhosos. Não, né? Você não pode fazer isso. Para você fazer uma folha estruturada para o EJA, você tem que usar coisas que chamem a atenção deles. Então, coisas do dia a dia. Essa é uma das maiores diferenças que a gente encontra entre a alfabetização de jovens e adultos e a alfabetização de uma criança, de um jovem do ensino regular, né? Que por terem, como posso dizer, por eles já terem mais conhecimento, digamos assim, né? Por eles terem mais responsabilidade, por eles já terem uma pré-percepção da nossa sociedade, da vida no dia a dia, do cotidiano, por eles terem mais responsabilidade, eles têm um senso mais crítico de coisas a serem utilizadas, de objetos que chamam mais atenção, de atividades que façam sentido para eles, né? Não adianta a gente querer fazer uma atividade para eles, uma folha estruturada que seja, e nessa atividade, o que tá lá, o que tá naquela folha, não fazer sentido para eles. Então, um cuidado que a gente tem que ter no EJA, que a gente tem que ter com eles, com esses alunos, é da gente conhecer a realidade deles para poder proporcionar uma atividade que esteja relacionada com o que eles conhecem, com a realidade deles, né? Por isso que no EJA eu sempre bato nessa mesma tecla, a realidade dos alunos. A gente não pode querer fazer uma folha estruturada baseada no lúdico da educação infantil, por exemplo, porque isso não vai chamar a atenção deles. Na verdade, acho que isso vai até desestimular, que eles vão olhar aquilo e vão falar, pô, o que eu vim fazer aqui, né? Eu vim aqui para aprender e tenho o desenho de uma boneca, tenho o desenho de ursinho, então não, gente. Vocês vão fazer uma folha estruturada com objetos do dia a dia deles, com situações do dia a dia deles, é a mesma história na interpretação de texto, no estudo do texto, né? A gente não vai usar uma fábula, a gente não vai usar um conto de fadas, uma história em quadrinhos para eles fazerem essa atividade. A gente vai usar uma reportagem, alguma coisa que tenha acontecido, algum fato verídico, porque são coisas que interessem, que se remetem ao dia a dia deles. Então, na folha estruturada é a mesma coisa. Você quer colocar uma imagem? Coloca a imagem de um carro, coloca a imagem de uma cafeteira, coloca a imagem de uma comida. Você vai colocar a imagem de coisas reais. Eu posso colocar borda? Gente, o que uma borda vai chamar a atenção para eles? No infantil, talvez chame. Nossa, tá enfeitado, que bonito, que lindo, que legal, né? Agora no EJA não, isso não é uma coisa que interessa para eles. Eles são mais diretos, eles são mais focados. Tanto talvez pelo dia a dia deles, pela correria do dia a dia deles, né? Por eles serem alunos que eles têm uma rotina mais corrida, uma rotina mais agitada, então eles são alunos mais diretos, eles são alunos que têm mais foco em coisas que já remetem ao que eles querem, ao que é interesse deles, né? E não fiquem enrolando ou dando voltas. Então, para o EJA nós podemos fazer folhas estruturadas, sim, uma ótima ferramenta de ensino, só que sempre tomando cuidado de fornecer para eles uma atividade que tenha a ver com a realidade deles, que chame a atenção deles e não que façam com que eles se distanciem ou que eles achem que aquilo não vai atribuir nada. Então, as folhas estruturadas sempre utilizando coisas do dia a dia deles, figuras, ilustrações, palavras, que arremetam ao que eles conheçam, ao que eles possam usar, ao que eles possam usar no cotidiano, na rotina deles. A nossa preocupação em fazer atividade para esses alunos é essa, né? Nós temos que ter um foco mais direto, sem enfeitar muito, sem muito lúdico, digamos assim, né? Bem, é uma das maiores diferenças que nós temos do EJA
para a educação infantil e fundamental é essa. A gente tem que ter um foco mais direto para poder chamar e prender a atenção deles, tá? Gente, gêneros textuais. Seguindo a mesma linha do início desse vídeo, para a gente trabalhar os gêneros textuais, nós temos que utilizar materiais que chamem, né, a atenção dos alunos. Coisas que eles já conhecem, letras, textos que eles já saibam, talvez, né? Trabalhar com música é muito interessante, porque a letra da música eles já conhecem, eles já sabem. Então, para eles trabalharem os gêneros textuais em cima de uma letra de música é mais fácil, né? E chama a atenção deles, porque assim, é uma música que eles gostem, talvez, que eles conheçam, do ambiente deles, como eu sempre digo, eu tô batendo sempre na mesma tecla, porque no EJA é muito importante isso, né? É muito importante estar na rotina, estar no convívio dele, estar estar trabalhar com coisas que façam parte, né, do cotidiano deles. Então, para trabalhar os gêneros textuais, a gente pode usar música, né, porque eles já conhecem, são letras talvez do interesse deles, que talvez eles já tenham gravado na memória. Textos informativos. Por que textos informativos? Gente, você está passando informação. É o que eu estou falando desde o começo do vídeo. Coisas que interessam a eles. Então, um texto informativo, você está passando informação para eles. É do interesse deles. Receita. Gente, receita é interessante? Claro que é. Quem às vezes não quer pegar uma revista, ou se não abre a internet, vai lá e pesquisa uma receita. Você vai ler a receita para você fazer algo que você quer, que você tem interesse. Então, você trabalhar com receitas também é muito interessante. Agrega para eles, chama a atenção deles, né? É uma coisa que eles vão usar no dia a dia deles. Ah, eu estou estudando uma receita aqui agora. Para que isso? Tem um sentido? Vai ter um uso, né? No meu dia a dia, na minha vida, na minha rotina? E a resposta é sim. Então, isso vai chamar a atenção deles. Então, isso vai fazer com que eles se interessem, com que eles queiram saber, né? Gente, sinopse de um filme. Às vezes você tá lá, tá no streaming, você coloca lá um filme que você quer ver. Não é interessante ler uma sinopse? Claro que é, porque a partir da sinopse você vai saber se aquele filme é interessante ou não para você. Então é interessante para eles, né, lerem uma sinopse, porque eles vão ter ideia do filme que eles vão assistir, de qual é a história que está sendo contada. Então eles vão poder usar no dia a dia deles, né? Encarte de supermercado, poxa, você entra no supermercado, você pega lá o jornalzinho do supermercado, você começa a ler, você vai ver as promoções, o que tá mais barato, o que tá mais caro, o que tem, o que não tem, o que te interessa, o que não te interessa. Interessa para eles isso? É claro que interessa, né? É uma coisa que eles vão usar no cotidiano do dia a dia deles. Então, sim, é interessante, sim, vai chamar a atenção deles e vai fazer com que eles queiram, sim, estudar aquele texto naquele momento. Então, é muito válido, né? Outras coisas que outros textos que podem ser usados, reportagem, sim, reportagem, claro que sim, porque reportagem é aquilo que eu falei no começo, reportagem é informação, né? Reportagem mantém você atualizado, você poder abrir o celular, jogar lá num site de reportagem, num site de TV, de jornal, e poder ler o que está acontecendo. Esses dias mesmos teve a greve de ônibus, você ir lá, você digitar no seu celular, você digitar na internet, ou você para você ler, para você saber, para você se informar, né? Para você estar a par do que está acontecendo. A internet hoje em dia é uma ferramenta muito usada, tem no celular, tem no computador, você tem sempre à mão. Então, sim, você vai lá, você joga, greve de ônibus hoje, dia tal. Aí você vai ter informação para você ler. Então, eles conseguirem ler essa informação
chama muito a atenção deles, né? Faz com que eles queiram saber o que está escrito. Então, são textos que nós podemos usar porque são textos que agregam, são textos que estão no dia a dia deles. O cardápio de um restaurante, por exemplo, você poder pegar um cardápio, você vai abrir ele, você vai ler, você vai saber o que tem, você vai ler, é tartar de salmão. Gente, o que é tartar de salmão? Você vai ler lá tartar de salmão, você vai ler a descrição do prato. Então você vai saber, você não vai precisar perguntar, né? Você vai ter a independência de você pegar aquele cardápio, você ler o que tem naquele restaurante, né? E você saber do que é feito aquele prato. Você não vai precisar ir lá e chamar o garçom. Tá, o que tem hoje? Qual que é o prato do dia? Ah, tá, mas o que é feito? Não, você tem a independência de você pegar o cardápio e você ler, né? Você saber o que você está pedindo ou o que você quer pedir. Então, a importância da gente usar textos do dia a dia, do cotidiano com esses alunos, é porque eles vão perceber que trabalhando a leitura, aprendendo a alfabetização, o letramento, eles têm essa independência, né? Eles não dependem de outra pessoa para ler, eles não dependem de outra pessoa para passar informação, eles vão ter essa independência. Então, por isso que é muito importante no EJA você trabalhar com materiais que arremetam ao dia a dia, à realidade, ao cotidiano desses alunos. Porque eles têm que entender que aquilo que eles estão aprendendo vai ser utilizado, né? Vai servir, vai ter alguma serventia para eles em algum momento da vida deles. Então, isso vai fazer com que eles se sintam, com que eles fiquem satisfeitos, com que eles entendam, com que eles queiram saber mais. Porque aquilo ali vai fazer vai fazer com que eles sejam mais independentes, vai fazer com que eles não dependam dos outros para ler uma informação, para passar uma informação, com que eles possam ir no restaurante, eles vão saber o que eles querem pedir, eles vão pegar o cardápio, eles vão ler, eles vão entender. Então, no EJA, você usar materiais do dia a dia, do cotidiano deles, é muito importante, tá? Então, é por isso que desde o começo do vídeo eu tô batendo nessa tecla. Porque no EJA a gente tem que entender a realidade, a gente tem que entender o cotidiano, porque eles têm que entender que aquilo que a gente está ensinando, aquilo que eles estão aprendendo, são coisas que eles vão usar, são coisas que vão permitir que eles sejam independentes. Então, você utilizar a realidade deles é de extrema importância, porque isso vai fazer com que eles queiram saber, com que eles queiram aprender, tá bom? Então, sempre utilizar textos, figuras, tudo que esteja na realidade, no cotidiano deles, para que eles consigam absorver e entender o porquê daquilo estar sendo ensinado, o porquê do que eles terem que aprender aquilo. Então, você ensinar uma turma do EJA é diferente por isso, né? No infantil, não, eles vão pegar um livro, eles vão ler, eles vão ter a satisfação de ler, mas eles ainda não entendem o porquê daquilo. Para um aluno do EJA, não, ele já está inserido na sociedade, ele já entende da situação, ele já trabalha, talvez ele já tenha família, ele tem aquele emprego dele, então ele precisa entender o porquê daquilo estar sendo passado para ele, tá? Então, por isso da importância, né, da gente sempre utilizar materiais do dia a dia, do cotidiano deles, para eles terem esse interesse, para eles entenderem o porquê daquilo, tá? Então, no EJA isso é muito importante para esses alunos, sempre. Então, sempre utilizar o material da realidade deles, do cotidiano deles, material de coisas que existam, tá? Não ficção, não conto de fadas, material de coisas que eles entendam e saibam o porquê daquilo, tá bom? Nós podemos também criar um banco
de palavras. A gente pode tirar essas palavras de uma letra de música que eles gostem muito. Nós podemos fazer um encarte de supermercado, né? Fazer um banco de palavras com encarte de um supermercado. Para que eles usariam um banco de palavras? Eles podem usar esse banco de palavras para fazer uma lista de compra. Você está em casa, eles querem fazer uma lista, eles vão conseguir fazer essa lista porque foram palavras trabalhadas, né? Eles vão saber o significado, eles vão saber escrever. Então, o banco de palavras vai ajudar eles como se diz, a treinarem, né? A treinarem a leitura, a escrita daquela palavra. Quando eles precisarem para o dia a dia, talvez escrever uma carta, eles vão poder usar algumas dessas palavras do banco de palavras. Se você fizer o encarte de supermercado, você vai estar estimulando eles a fazerem uma lista de compra, caso eles precisem. Mas é aquela coisa de sempre, mesmo para um banco de palavras, usar palavras úteis, né? Palavras utilizadas no seu dia a dia. Então, assim, não adianta eu querer fazer um banco de palavras. Tá, então vamos começar com um banco de palavras. Vou começar com gatinho, né? Cachorro, papagaio, periquito, boneca, carrinho, bola. Não, gente, você vai fazer um banco de palavras, palavras que eles possam usar, né? Então, vai lá, arroz. Você pega a imagem de um arroz, coloca a imagem do arroz e escreve arroz. Então, eles vão poder usar essa palavra? Sim, vão. Eles querem fazer uma lista de compra? E tem alguém no supermercado, eles precisam que essa pessoa compre um arroz para eles, eles vão lá no celular, no aplicativo de mensagem e escreve lá arroz. Então, a gente tem que fazer as coisas sempre pensando no dia a dia, sempre pensando no cotidiano. Então, para um banco de palavras, você usar um catálogo de supermercado é super válido. Você usar palavras de uma letra de música que se destaquem, talvez para você pesquisar o significado, para você expandir o vocabulário deles, é válido? É claro que é válido, mas sempre batendo naquela tecla, né? Utilizando palavras do dia a dia, utilizando palavras do cotidiano deles, coisas que eles possam vir a usar. Coisas que eles vão ver que no dia a dia deles são úteis, palavras que são úteis para eles no dia a dia deles, palavras que eles vão usar, que eles sabem o porquê daquilo, né? Que é como eu falei, tem muita diferença. A diferença de um aluno do infantil para um aluno do EJA é que o aluno do EJA ele precisa saber o para quê, por quê, né? Por que eu estou aprendendo isso? Por que isso me interessa, né? Qual diferença isso vai fazer no meu dia a dia? Na educação infantil, não, eles estão aprendendo, então é a curiosidade, é a vontade de aprender, de expandir, de saber mais. Para o aluno do EJA, não. No que aquilo vai me servir. Não é jogar palavras ao vento e tudo bem. Com eles não é assim que funciona, com eles não é assim que a gente vai conseguir mantê-los em sala, que a gente vai conseguir mantê-los interessados. A gente precisa de um motivo, a gente precisa de um estímulo. Um aluno do EJA, ele precisa saber o porquê daquilo. No que ele vai usar aquilo, aquele vocabulário, aquela palavra, aquela atividade está estimulando ele a quê, né? Ele está aprendendo aquilo para ser usado no quê? Vai ser usado no serviço dele, vai ser usado em casa, vai ser usado no supermercado, vai ser usado no restaurante. Então, assim, os alunos do EJA, eles precisam dessas respostas, eles precisam desses esclarecimentos. Então, eles precisam de atividades que os estimulem a quererem saber mais, que os façam entender o porquê daquilo. Por isso que a gente sempre precisa usar textos, figuras, palavras, músicas, coisas que tenham a ver com a realidade deles, porque eles têm essa necessidade do saber o porquê daquilo, no que aquilo vai ser usado. Eles precisam disso. Eles precisam desse estímulo. Se você não passa isso para eles, essa informação para eles, então tudo aquilo que ele está aprendendo não serve para nada, né?
Então ele não vai ter interesse naquilo. Então o aluno do EJA, ele precisa ter esse interesse. E para ele ter esse interesse, é o que eu estou falando desde o início, ele precisa saber qual a diferença que aquilo vai fazer no dia a dia dele, tá? Então mesmo para um banco de palavras, nós precisamos usar palavras do dia a dia, palavras do cotidiano. Não adianta eu ir lá e colocar no banco de palavras paralelepípedo. Gente, para que é uma palavra, é interessante, provavelmente eles falam, tá no vocabulário deles, mas qual que é o interesse, qual que é o meu interesse, né, dessa palavra no meu banco de palavras? Eu vou usá-la para quê? Eu vou pedir para alguém comprar um paralelepípedo para mim? Eu vou precisar reservar um paralelepípedo? Eu vou comer um paralelepípedo? Não. Então não é uma palavra interessante. Então usem palavras que interessem, palavras que façam parte do cotidiano deles, do dia a dia deles, para que eles queiram aprender cada vez mais, para que eles entendam que aquilo lá faz um sentido na vida deles, que eles precisam daquilo na vida deles. E é isso que funciona, é isso que leva um aluno do EJA a querer voltar para a escola, a querer aprender. Ele precisa saber o porquê daquilo. É disso que ele precisa para ele ter a vontade de aprender. Ele precisa desse estímulo, né? Ele precisa dessas explicações, ele precisa dessas respostas. Então, usar sempre coisas relacionadas ao dia a dia deles, ao cotidiano deles, é muito importante, tá? Para que eles tenham esse entendimento, para que eles queiram aprender e que eles saibam no que usar aquilo no dia a dia deles, né? Bom, gente, agora que eu já expliquei o que eu tinha que explicar, falei o que eu tinha que falar, eu vou elaborar um jogo com vocês. Um jogo que eu acho, assim, dinâmico, divertido. E se você comprar um pacotinho de bala, eles vão gostar e vai ficar uma coisa mais agitada. Eu tô falando do bingo silábico. Nossa, Ana, mas você tá falando de bingo? O que o bingo tem a ver? A gente vai fazer as cartelas do bingo, só que no lugar dos números, nós vamos colocar as sílabas. Isso vai tornar o jogo bem mais interessante. E o legal desse jogo é que a gente não precisa de muita coisa, né? A gente precisa de papel, sulfite, caneta, durex ou contact, se você quiser fazer uma coisinha mais elaborada também, tá? Não é obrigado a ter esses materiais. Aí depende de como vai ser o uso, de quanto tempo você quer que seja a duração de vida dele. Mas para fazer, como que a gente vai começar? A gente vai iniciar fazendo as cartelas. Para fazer as cartelas, a gente vai precisar de uma folha sulfite, que a gente vai dobrar ao meio, tá? Dobramos, ó, ao meio. Nós vamos dobrar mais uma vez ao meio, ó, em 4, tá bom? Nós vamos dobrar aqui em 4, vamos marcar bem. Depois que a gente cortou em 4, que a gente dobrou em 4 esse papel, nós vamos recortar. E ele vai ficar assim. Nesse tamanho, um tamanho de uma cartela mais ou menos, tá? Uma cartelinha de bingo. E aqui a gente escreve bingo, né? Com as letras separadas, porque vão ser as colunas da nossa cartela. Que a gente vai fazer com as sílabas. E a gente pode usar essas letras como base para fazer as colunas. Então, a gente cortou. Depois que a gente recortou, a gente vai fazer as colunas das cartelas. Então, aqui eu tô desenhando. Primeiro as colunas. Claro que em casa você vai ter mais tempo, você pode medir, fazer uma linha mais reta, deixar os quadradinhos dos tamanhos padrões, para ficar tudo igual, tudo bonitinho, né? Você pode fazer uma cartela com mais linhas, uma cartela com menos linhas, aí fica a seu critério o tempo de jogo que você tem disponível em casa.
ou na escola, o tempo que você vai ter para utilizar com esses alunos, tá? É muito importante você ter essa base, que também não adianta você fazer uma cartela com um monte de linha e você não ter um tempo hábil para terminar. E o legal desse jogo é que é um jogo que a maioria das pessoas conhecem. Conhecem e gostam de jogar. Eu gosto, eu me divirto, assim, quando a gente tá em família, de fazer um bingo. Eu acho bem legal. Então, ele é um jogo dinâmico, ele é um jogo divertido e ele é um jogo de aprendizado. Por quê? Porque eles vão conhecer as sílabas, eles vão reconhecer seus sons, eles vão associar o som com a escrita. Isso é bem legal. Então, aqui eu vou fazer uma cartelinha só para vocês verem mais ou menos como ela fica. Pronto. Sempre que a gente fizer as cartelinhas, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, acho que eu fiz muito clarinho, né? Mas reparem que quando eu fiz as cartelinhas aqui, eu não posso deixar as sílabas se repetirem, porque senão não vai ter graça. Você vai começar o jogo, você vai falar o ba, por exemplo. Ela vai marcar 2 vezes o ba. Não é interessante, não é legal, né? Então, quando vocês fizerem as cartelas, se atentem para que as cartelas elas estejam diferentes, elas tenham sílabas diferentes, para que na cartela mesmo as sílabas não sejam repetidas. Quando vocês forem fazer, vocês vão fazer com calma, lógico. Então, vocês vão ter essa noção, né? Façam as cartelas com sílabas diferentes e nas cartelas unitárias, em cada cartela, não repitam as sílabas, né? Tomem cuidado para que vocês não repitam. Então, a nossa cartela ficou assim, né? Aqui eu tenho 4, 8, 12, 16, 20. Eu fiz com 20 quadradinhos, no caso eu tenho 20 sílabas, mas você pode fazer uma cartelinha menor, né? Em vez de você fazer 4 linhas que nem eu fiz, 2, 4. Então, 1, 2, 3. Em vez de fazer 4 linhas que nem eu fiz, você pode fazer 3. Então, aí você vai usar 15. Você vai ter 15 sílabas aqui, tá? Feito as cartelinhas, que você vai fazer várias, você pode imprimir, pode, não precisa ser feito tudo à mão. Vai lá, você tem impressora, monta no seu programa, imprime e corta, né? Aí você vai poder escrever do seu jeitinho, usar a letra que você quer. Só que no computador, se você for fazer o bingo, você tem que colocar a letra maiúscula. Porque se você coloca a letra minúscula, a letrinha do computador, às vezes, ela é diferente da letrinha que a gente usa. Então, ela não fica totalmente igual, né, às letrinhas que eles já estão acostumados. E agora a gente tem que fazer as peças, né, as pedras do nosso bingo, que vão ser sorteadas. Para fazer isso, eu acho legal você ter uma medida, mais ou menos uma base, vai. Aqui eu vou usar como base a largura da régua, tá?
Então, eu vou fazer cada quadradinho com a largura e o comprimento da régua, que aí ele vai ficar igual. Não vai ter diferença de tamanho, vão ser 4 quadradinhos iguais. Vão ser todos os quadradinhos iguais, do mesmo tamanho e a mesma medida. Isso é bem legal para você não conseguir, como se diz, para você não ter problemas na hora do sorteio. Às vezes uma peça é menor, uma peça maior, você acaba gravando, tudo bem que o alfabeto é grande, né? Junto com as vogais fica maior ainda quando você vai fazer o jogo silábico. Mas pelo menos assim, acho que fica uma coisinha mais padrão. Eu nessa parte sou um pouquinho chata, eu gosto de coisinhas padrões, né? Gosto de padrão. Então se for pra fazer um jogo, eu vou fazer um jogo reto. Vou fazer um jogo que fica tudo igual, vou fazer um joguinho que fica bacana. Tanto que aqui, quando eu terminar de fazer, eu vou mostrar pra vocês. Eu não tô com contact aqui no momento, mas eu vou utilizar Durex. Durex daquele grosso, pra vocês verem como ele fica encapadinho, bonitinho, como a gente consegue usar de uma forma legal e duradoura. Ele vai ficar fichinha mesmo, ele não fica aquele papelzinho mole, né? Ele vai durar. Então aqui, vamos supor, eu vou fazer a letrinha, vamos lá, sílaba, deixa eu fazer a família do B. Ba, B, Bi, Bo, Bu. Então, aqui eu fiz a família do B, né? Ficou assim, os quadradinhos eu fiz todos do mesmo tamanho, tentei fazer um tamanho padrão. Pra ficar mais fácil, porque eu acho que não tem necessidade da gente ficar encapando quadradinho por quadradinho, o contact você já pode fazer a cartelinha toda. Então, vai lá, você pega a cartelinha, você completa, faz a família do B, a família do C, a família do D, usa toda a folha. Primeiro faz os quadradinhos, depois você faz as famílias, usa toda a folha. Como eu vou usar o Durex grosso aqui, eu cortei uma fileira pra mostrar pra vocês como que fica. E eu vou passar nele. Eu vou passar esse Durex em volta não, né? Em cima de toda essa coluna. Assim. Faz assim. Você passa frente e verso, tá? Você vai encapar ele frente e verso pra você não ter problemas depois, pra não rasgar, tipo, ficar feio atrás, né? Então, aqui eu fiz assim. Nossa, ficou horrível, mas eu vou cortar. Tá? Depois que você fez, ela tá encapadinha. Dá até pra ver aqui o Durex do lado. Passei Durex em si, na frente, passei Durex atrás, passei na fileira inteira, pra não ter que passar em quadradinho por quadradinho, porque eu acho que é perda de tempo. Agora eu vou acertar as pontinhas. Vou vir com a tesoura, lógico. E acerto as pontinhas, vamos lá. Eu tiro o excesso primeiro. A gente tira o excesso do Durex. Faz aquela voltinha pra ele ficar lisinho, ó. Claro que se você estiver usando contact, é mais fácil. No contact, você já pode pegar, você já pode encapar, né, digamos assim, a folha inteira. Você não precisa encapar assim por fileira. Porque o contact, ele é grande, ele pega toda a folha, é mais fácil de usar. E você vai conseguir ter um resultado mais rápido. Então, depois que eu encapei, eu venho aqui e começo a cortar as minhas fichinhas, que ficaram assim. Ó, encapadinhas, tá vendo, ó? Eu posso passar a mão, ó, ela não vai ficar dobrada, ela não vai ficar feia. Ela vai ter não é uma consistência, mas ela não vai ficar aquele papel molenga, que qualquer coisinha, ó, que nem aqui, esse papelzinho, ele vai e ele não volta, né? Ele é mole, ele não é maleável, né? Qualquer coisinha vai amassar, vai ficar feio, ó. Então, quando a gente encapa, que a gente faz isso aqui, ó, ele vai, ele volta, ele pode até marcar, mas não vai ficar aquele papel feio. Então, você pode usar muito mais vezes. Eu acho que pra você tirar também, na hora do sorteio, pra você pegar, ele assim, durinho, ele é melhor. Na nossa cartelinha, a gente pode fazer a mesma coisa? É claro que a gente pode fazer a mesma coisa. Se você tiver um contact, como eu já falei, é bem mais fácil. Mas como eu estou sem contact aqui,
Eu vou de durex grosso só pra vocês verem como que vai ficar a cartelinha depois de encapada. Perdi a ponta do durex, o que é muito legal. E agora vai. Vamos lá. Então, a gente vai aqui encapando, ó. Eu vou passando, vou me matando, né, pra fazer isso aqui. Mas é só pra vocês terem uma base de como ele pode ficar. E o que que é legal disso? Se você passar o contact, você passar o durex, vocês podem usar caneta pra marcar que vocês não vão perder a cartela. Só que vocês passam por frente e verso, tá, gente? Eu tô passando só na frente, que é pra vocês terem realmente uma base. Ó, tá vendo? Ela não vai rasgar, ela não vai marcar. Aí o legal desse jogo é você usar, que nem antigamente, né, que eu usava. Você pode usar feijão, milho, você pode usar bolinha de papel. Você pode usar caneta? Pode, porque você vai passar a caneta assim, só que tem que ser caneta que escreve no plástico, né? Você vai passar na caneta, vai marcar e depois você vai tirar, ó. Vendo? Ela fica marcadinha, cadê, ó? Fiz um risquinho aqui, marcou, certo? Só que se eu vier com um paninho com álcool, ele sai, ó. Então, você vai poder aproveitar e reaproveitar muitas vezes essa cartela. Agora, qual que é a parte legal desse jogo? Vamos supor, compra um pacote de bala, né? Vamos fazer uma rodada de aposta. Você compra um pacote de bala, aquela mais baratinha, lógico, que é só pra gente se divertir. E dá 5 balinhas para cada aluno. Cada balinha vale uma cartela. Então, assim, se ele quiser comprar 2 cartelas e ficar com 2 cartelas, ele vai comprar 2 cartelas, não tem problema. Ele vai lá, te dá 2 balinhas, você vai lá e dá 2 cartelas para ele. E aí vocês começam o jogo. Então, vocês venderam as cartelas com balas. E o prêmio vão ser as balas, recebidas como pagamento. Então, acho isso bem interessante, porque assim, estimula eles a quererem jogar, a quererem ganhar, eles vão se divertir e tem essa troca, que eu acho bem legal. Então, você usando o pacote de bala, você vai ter esse prêmio, digamos assim, né? Aí, o que você faz, então? Você vai, distribui, vai ter as balas, você começa o sorteio, vamos lá. A gente pega todas as nossas fichinhas de todas as famílias, coloca dentro de um saco e começa. Aí, vamos lá. Sílaba B. Aí, eles vão ter que ir lá, vão vir aqui, olhar na cartelinha deles, se eles têm o B. Não tem o B. Agora o sorteado foi o Bá. Aí eles vão lá, vão procurar o Bá. Legal, eu tenho, marco o Bá. Aí vai, vocês podem fazer linha, vocês podem fazer tinquina, vocês podem fazer só cartela cheia. Aí vai, ganhei. Ganhei. Você vai lá, confere um por um. Você ganhou, você pega o prêmio. Então, assim, é dinâmico, é divertido, é legal, é diferente e ensina. Eles vão aprender se divertindo. Então, esse é um jogo que eu acho bem interessante, que eu acho bem legal por isso, porque eu acho ele dinâmico. Eu acho que você pode usar um pouco esse jogo das balinhas, assim, pra ficar uma coisa legal. Tipo, como se fosse uma aposta, como se eu estivesse comprando mesmo uma cartela. Eu vou ter um prêmio se eu ganhar. E eles têm que ficar atentos, porque eles vão ter várias sílabas aqui, né, na cartelinha deles. E eles vão ter que encontrar essas sílabas. Então, assim, a memorização deles para o aprendizado vai ser melhor, porque vai estar sendo uma coisa dinâmica, não vai estar sendo uma coisa robotizada. Eles vão ter que ver a sílaba que você está tirando e vão ter que associar com as que eles têm na cartela. E mesmo que eles não tenham, eles vão estar lá, vão estar vendo o que você vai estar mostrando, o que você vai estar cantando, né, para eles. Sílaba B. Então, eles vão lá, B, é o B e o I. Aí, vamos lá, deixa eu procurar. Então, eles vão começar a associar o som. Eles vão começar a entender esse mundo das sílabas. Então, eu acho muito legal esse jogo. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Espero que essas dicas tenham sido úteis. E obrigada pelo tempo de vocês por terem ficado me assistindo até aqui. Até o próximo.